Tudo bem? Bom, como prometido, hoje nós vamos fazer o passo a passo dessa mochilinha aqui, tá? Como eu expliquei no vídeo anterior, o molde não é meu, tá? Tá na descrição do vídeo o molde para você baixar e os créditos da artesã que fez, né, o molde. E eu assisti uns 4 ou 5 passo a passos e fui pegando as ideias para que eu conseguisse fazer de uma maneira prática e fácil. E vim trazer para vocês, tá bom? Eu usei o zíper número 5. Durante o vídeo nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês a adaptação que nós vamos ter que fazer para encaixar nesse espaço aqui do molde, tá? Coloquei uma linha uma branquinha aqui, mas é para dar um destaque mesmo, eu podia ter usado o verde, tá? Então deixa eu mostrar para vocês os materiais. Aqui é porque eu não sei cadê o recorte, que eu não sei o que eu fiz. Mas aí o molde, ele cabe na folha A4, tá vendo? Eu recortei ele. Peguei uma caixa de cereal, tá vendo? E passei ele espelhado. Esse risco aqui é justamente porque eu botei ele de um lado e risquei, virei, pus de outro lado e risquei. Então, eu passei para um material mais durinho. Caixa de sapato, aqueles envelopes de laboratório, de clínica, enfim, ou caixa de cereal, o que você tiver em casa de um material que seja mais durinho, tá? Então, eu passei o molde para o material mais duro. Aí, o que que você também vai ter que já ter separado aí, além do seu molde? Eu cortei, tá, no tecido principal, botei sobre a manta e vou prender bem da beiradinha mesmo para eu recortar a manta. Por conta do vídeo passado eu ter falado que eu passei esse tecido aqui na manta, ele rugou tudinho. Não sei se é o ferro quente ou se é a manta, enfim. E eu não sei o que aconteceu. Então, por segurança, eu vou prender esse tecido principal na manta e vou recortar o excesso da manta, tá? Aqui eu passei, até coloquei de caneta para que vocês pudessem visualizar melhor. Eu coloquei no tecido de forro o desenho e vou recortar em cima do risco, tá? É em cima do risco mesmo. Então, aqui já tá no tecido principal que vai com a manta. Eu tô usando a R2, eu aconselho que vocês usem a R1 se for na máquina doméstica, tá? A minha máquina industrial aqui, ela tá no ponto 4,5, mas eu vou voltar ela pro ponto 4. 3,5 e 4, tá? Eu costumo costurar com 3, mas para essa peça que é pequenininha aqui, o ponto ficar melhor para poder correr na máquina, eu ainda tô com um pezinho de teflon, eu vou botar ela em 3,5, tá? Então, aqui agora eu vou recortar para vocês verem como que fica. Aqui já tá recortado, eu vou passar a costura. Eu tô com um zíper maior, deixa eu pegar o molde aqui, ó. Bem maior do que o tanto que eu preciso, né? Ou seja, esse tamanho aqui, ele tem 16 centímetros e meio, tá? Então, você corta um zíper aí de 18. O meu tá, porque tava guardado numa caixinha, são as sobrinhas, né, que eu guardo. Então, aqui ele tá bem maior, tá? Tá vendo que esse espaço que vai ficar aqui pra vir o tecido, ele é menor do que o zíper? Então, nós vamos ter que fazer a adaptação, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Eu já adiantei aqui, ó. Vocês vão fazer 4 cortes, 2 no tecido principal e 2 no tecido de forro, na medida de 3 centímetros por 15, tá? Então, 4 pedacinhos de 3 por 15, tá? 3 por 15. Essa aqui é a parte que nós vamos costurar no zíper, tá ok? Para fazer essas alcinhas aqui e essa menorzinha, eu já até passei, levei a ferro, é diferente. A medida é de 5 por 15. Fui ao ferro, dobrei. Deixa eu aumentar a luz. Fui ao ferro, dobrei como se fosse um viés, né? E vou passar uma costura dos dois lados. Lembra daquela dica minha, né? Quando vocês forem começar a costurar, sempre começa a costurar pelo lado aberto. 2 pedacinhos de 15 por 5 e um pedacinho de 8 por 5, tá? Então, agora nós vamos fazer a costura aqui direitinho. Vocês vão me acompanhar aí pra gente dar continuidade, tá bom?
Pronto, gente, cortei a manta, né? Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei assim, encontrando essa, né, essa junção aqui, dei um pique de cá, fiz a mesma coisa, dei um pique aqui, e aqui, ó, eu encontrei justamente essa junção, trouxe aqui, dei um pique aqui em cima e fiz a mesma coisa aqui embaixo. Agora, o que que nós vamos fazer? Pegar essa parte menorzinha aqui, deixa eu só arrumar ela bonitinha aqui. Ó, nesse pique aqui de cima, que por sinal o meu não ficou no centro, deixa eu fazer certinho aqui pra não dar erro. Pronto. Eu vou pegar e vou colocar assim, ó, encostando nesse pique. Deixa eu fazer virando aí pra vocês entenderem o que eu tô falando. Juntando aqui no pique, ó, e passar uma costura pra prender, tá bom? Vou prender aqui que vocês vão entender. Agora, em alguns vídeos que tem já no YouTube, que igual eu falei pra vocês, que no nosso canal é um passo a passo novo, né? Eu tô trazendo essa peça pela primeira vez. Teve artesãs que prenderam rente a essa junção aqui, né? Esse vértice aqui. Teve gente que prendeu acima. Eu achei interessante prendê-lo da seguinte maneira. Colocar do lado, presta atenção aqui, aonde eu coloquei essa alcinha, certo? Colocar aqui do lado. E essa curvatura aqui, eu não encosto aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de nada. Beicinho de pulga, assim, ó. E vou prender. Vou prender aqui. Pronto. Observo se tá certinho aqui, né? E venho aqui do lado de onde eu coloquei a alcinha e prendo também. Tá? Ou seja, eu já prendi uma, ó. Tá vendo? Então, ela tá aqui, ó. A dobrinha tá aqui, tá vendo? E eu prendi ela só com um beicinho de pulga. E fazendo a mesma coisa do outro lado. Colocar ela aqui na lateral, né, desse parte aqui. Fazer essa curvatura e prender ela aqui, ó. Um pouquinho acima. Deixa eu prender aqui embaixo. Primeiro. Não prendi direito, eu vou arrumar. Prestar atenção pra não costurar errado e prender aqui em cima. Eu tô fazendo com a linha branca pra que vocês possam visualizar, tá? Aí, ó, aqui eu ainda vou prender direitinho, que prendeu só um pedacinho. Então, aqui, ó, já tá prontinho. Vamos pegar a parte do zíper aqui pra vocês entenderem. Ó, eu vou colocar o meu tecido estampado de frente com os dentinhos do zíper, tá? Da cremalheira. Vou colocar aqui e vou vir com um dos tecidos de forro a mesma coisa. Só que o que que eu tenho que ficar atenta? Ó, aqui tá certinho com aqui. Ó, pela lateral. Deixa eu fazer aqui que vocês vão ver, ó. Tá escorregando. Ó, pela lateral, tá vendo que aqui tá o tecido principal e aqui tá o de forro? E vou passar uma costura e vou prender. Por que que eu botei no meio do zíper? Porque eu tenho que deixar espaço pra eu passar o cursor, tá? Então, a gente vai vir aqui na máquina agora e nós vamos prender isso aqui. O tecido principal, né? O zíper e o tecido de forro. Prendi. Aí eu vou levar isso aqui pra trás e trazer isso aqui pra frente e vou prender os dois, tá? Entenderam? O que que eu fiz? Fiz de cá, vou repetir de cá. Que jeito? Prestando atenção nesse alinhamento aqui, ó. Tá? Tem que ficar certinho aqui. E aqui atrás, a mesma coisa. Eu tenho que colocar o meu tecido de forro certinho, bem alinhadinho. E vou prender essas 3 peças aqui, tá? Prontinho. Esse aqui, ó, eu vou recortar.
Aí, gente, ó, já costurei o zíper, cortei, né, o que tava excedendo de cá e de cá. Lembra que eu falei no começo, por eu estar usando um zíper número 5, quando nós formos fazer, por isso que eu dei o pique aqui, tá vendo? Eu vou colocar o meu zíper aqui e eu percebo que ele tá maior. Por que que ele tá maior? Porque eu tô usando o zíper número 5. Agora, o que que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou lá na minha tábua de corte, vou colocar a minha régua com a marcação de 2,5 cm aqui e vou cortar o que passar pra cá. Vou colocar minha régua com 2,5 cm aqui e vou cortar o que passar pra cá. Por quê? Ele tem que ficar com essa medida aqui, ó, 5 centímetros. Então, você vai lá agora, coloca aqui certinho. Miranda, eu não tenho tábua de corte, eu não tenho a régua. Então, faça assim, ó, pega esse meio aqui com o meio da cremalheira, encaixa certinho, faz um risquinho a lápis assim, ó, ou com a caneta que apaga com ferro, pra você saber o tanto que você precisa descartar. Aí você tira, vem com a régua marca, vem com a régua marca e descarta. Pra gente poder fazer o encaixe certinho aqui, pra gente fazer a costura, tá? Então, eu vou lá descartar o que excedeu, pra gente poder encaixar aqui e já vim com o forro que já tá cortadinho, tá bom? Fui lá, cortei, ficou mais estreito, né? Agora, o que que eu vou fazer? Então, eu vou colocar a cremalheira com essa marcação minha. Vou vir com o meu forro, como ele é liso, ele não tem direito e avesso, mas se fosse um poazinho, por exemplo, você coloca o direito pra baixo, tá? E vou prender isso aqui, ó. Essas três camadas aqui, prendo de um lado. Aí, agora, eu trago essa parte pra cá, que ela é menor mesmo, encontro aqui, tá? Seguro e venho com essa outra lateralzinha aqui, apoio certinho e costuro. Fica assim, tá? Vocês vão achar que é complicado, mas não é. Aí eu vou levar o forro pra trás, ó. Ó, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Tá quase acabando, gente. Eu vou levar o meu forro pra trás, vou abrir aqui direitinho, ó. Vou trazer meu forro todinho pra cá, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vocês podem falar, nossa, Mirane, mas ela é pequenininha, enjoadinha de fazer. Não, mas quando você começa a fazer, você vê que ela é gostosinha. Agora, eu vou prender tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Como? Me acompanha aí no vídeo que vocês vão entender. Eu vou passar uma costura prendendo tudo isso aqui. Tô ajeitando aqui, né? E vou passar uma costura aqui no zíper, dando toda a volta. Me acompanha aí que vocês vão entender direitinho. Bem na beiradinha mesmo, é uma costura de segurança, tá? Me acompanha aí que vocês vão entender. Prendi do outro lado também. Nossa, Mirane, mas esse trem tá feio demais. Esse negócio fica de jeito mesmo? Calma, fica não. Aí você vai vir aqui, ó, cortar os pedacinhos das alças que tá passando. Corta essas linhas, né? Dá uma limpada bonitinha nele aí. Não fica de jeito aqui não, viu, gente? Não precisa apavorar, não. Aqui, se tiver passado, você corta. Aqui, ó, se tiver passado... O meu só passou as linhas mesmo, né? Porque meu tecido tá desfiando. Aí, depois que você fizer toda essa limpeza aqui... Opa, aqui, ó, tá vendo? Você vem limpando aqui, ó. Agora, o que que você vai fazer? Eu já limpei tudinho, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais pra trás. Pera aí. Pronto. Agora, o que que você vai fazer, ó? Você vai juntar, ó. Você vai vir aqui... Vai juntar. Primeiro, lembra daquele... Ah, esqueci de falar. Pega aqui o zíper, ó. Emenda com emenda. Puxa aqui e dá um piquezinho. Bem pequenininho. Faz de um lado.
Vem da mesma coisa, ó. Emenda com emenda, puxa o zíper e dá outro piquezinho. Por quê? Você vai pegar esse pique do zíper aqui, ó, e vai trazer nesse pique aqui de cima que nós demos lá no começo, vocês lembram? E vai vir e colocar um grampinho. Aí aqui você vai encaixar a sua peça, ó. Você vai puxando aqui, ó, e vai encaixando. Vai dar certinho, tá vendo? Aí você vem e prende. Vem do lado de cá, ajeita aqui bonitinho, ó. Viu que encaixou, né? Aí você vem e prende. Aí, você pode passar uma costura de segurança primeiro, tá tomando forma, tá vendo? Você pode passar uma costura de segurança primeiro, vir com viés, ou já fazer igual eu, que eu já vou vir com o meu viés costurando nessa... Eu vou abrir, tá? Meu viés, eu vou abrir ele. No caso, eu vou até cortar ele maior, porque eu vou usar um lado menor dele aqui, o lado mais estreito. Aqui, ó. Meu viés tem um lado mais estreito e um lado mais largo. Eu vou pegar o lado mais estreito e vou abrir, tá? Eu só abro, eu não puxo. Aí eu já vou encaixando o meu viés. Ó, eu vou dobrar a minha peça assim. Vou deixar sobrar um pedacinho do viés e vou prender. Ou seja, eu já vou prender o meu viés e prender nesse pedacinho aqui da peça. Me acompanha aí que vocês vão ver o que eu vou fazer. Ó. Prendi. Vou cortar aqui, vou deixar sobrar um pedacinho. Ó, aqui eu prendi. Aqui eu prendi o viés. Vou cortar todo esse excesso que passa aqui. Ou só trago pra frente aqui, ó. Ó. Eu vou recortar, tá? Aqui você vai trazer essa pontinha pra dentro. E vai virar aqui. E vai passar a costura pra dar o acabamento aqui, ó. Tá? Você vai ajeitar certinho aí. A mesma coisa do lado de cá. Você dobra aqui. Ó. Ó. Traz aqui. E rebate a sua costura. Tá? Vou fazer desse lado aqui, vou fazer esse processo aqui. Me acompanha aí que vocês vão entender. Tá vendo? Prendi o viés. E aqui, ó. Tá vendo? Vamos virar ela desse lado de cá pra vocês verem, ó. Eu tô virando ela pro lado direito. Eu vou conferir se a costura foi toda certinha. Se ela ficou bonitinha. Ó, olha como é que ficou atrás. Tá vendo? Aqui embaixo, na hora que a gente for ajeitar, vocês vão encaixando os cantinhos. Eu vou cortar essas linhas aqui depois, mas aí, ó, olha o avesso dela. Tá vendo? Tá vendo? O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui na frente. E pra me ajudar, eu vou abrir o zíper. Então, eu vou voltar ela pro lado avesso. Ó, voltei pro lado avesso. Vou pegar o meio, tá? Com esse meio aqui. Gente, tá escuro. Vou pegar esse meio aqui, vou encaixar com esse meio aqui que eu tinha feito anteriormente, ó. Ó. Vou colocar o clips. Aí eu vou vir aqui. Vou encaixar ela todinha aqui, ó. Ó, tá vendo que ela encaixa? Só de eu colocar, aí eu vou encaixar aqui. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá, colocar um clipe pra encaixar. Porque eu gravei, o trem deu errado, já embalei, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei assim no saquinho,
Assim como eu coloquei essa aqui, que é uma encomenda, né? Mas eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ela ficou costurada. Fui editar o vídeo de ter atrapalhado aí, mas não tem problema não. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, ó. Depois dela costurada, tá? Ela fica assim, toda bonitinha. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Eu coloquei a minha etiqueta pelo lado de dentro na hora que eu preguei o viés, tá? Aí, ó. Toda bonitinha, toda costuradinha. Aí, vocês não repararam a música no fundo não, que é no vizinho. Aí eu fui lá no ferro, né? Fui segurando. Como eu fiquei com medo desse pano aqui enrugar, igual do jogo americano, eu botei um paninho por cima pra depois passar. Eu passei ela todinha, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei no saquinho, né? Tinha até coloquei meu adesivo aqui. E é só você arrumar ela bonitinha, né, no saquinho. Aqui eu fiz assim e vim com um lacinho, que por sinal acho que eu vou ter que fazer outro. E assim ficou a nossa peça finalizada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, deixa o joinha de vocês, deixa o like, o comentário. Eu sempre respondo, tá? E é isso. Nosso passo a passo de hoje. Igual eu falei, tá aqui na descrição o link do molde, de onde eu busquei o molde para fazer essa peça para vocês. E por eu ter assistido 3, 4, 5 passo a passo, eu fui pegando as melhores ideias, assim, o que eu achei mais fácil e passei para vocês. E aí, a nossa pecinha prontinha, tá bom? E meu preço de venda de cada bolsinha dessa aqui é R$20, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.